Boa noite a todos que fazem o Centro Espírita Bezerra de Menezes, em Pianópolis. Boa noite a todos os irmãos que conosco estão conectados no pensamento do amigo Jesus, da espiritualidade, que a serviço do Cristo se coloca para nos amparar, para nos socorrer, para nos alentar, para nos ensinar. Porque Jesus, ele é manso e humilde de coração, e é esse bondoso mestre. Nós trazemos a todos o abraço fraterno, todos esses grupos de estudo que Ivoninha falou, e a gente não pode deixar de dizer, né? Ao nosso querido Tear, que é tão terno também ao nosso coração, porque na turma Amélia Rodrigues nós vamos tecendo, né? Com o auxílio uma das outras, o suporte, o amparo, para que a gente possa prosseguir nessa estrada, no caminho do Cristo. Então, um abraço fraterno e a nossa gratidão, e obrigada pela confiança nesse momento. Então, o tema da noite de hoje, ele é um tema muito interessante. É um tema que sempre me emociona quando, porventura, eu abro a esmo o Evangelho, e me convida também a muitas reflexões dentro dos meus limites e dentro das minhas poucas possibilidades, vamos assim dizer. E ele está lá no capítulo 20 do Evangelho, né? O capítulo 20, intitulado Os Trabalhadores da Última Hora, e a gente poderia se perguntar desde já, que última hora é essa, Maria Lúcia? E eu, acanhadamente, vou dizer que a última hora é aquela hora em que o bem nos concita a tarefa do bem. Então, essa é a última hora. Então, todas as vezes que um trabalhador se sente convidado pelo bem na tarefa do bem, ele é um trabalhador dessa última hora. Porque a gente não pode entender só a última hora como a hora final. Para que se chegue ao final, houveram horas que antecederam para essa preparação. Então, a última hora para todo trabalhador do Cristo é o horário da gente fazer o bem, né? Como foi falado antes da gente iniciar o tema da noite, quantos nomes de obreiros do Senhor não foram citados, né? Enquanto a gente dialogava de forma mais informal. E o item 5 nos trata sobre os obreiros do Senhor. E quando a gente pensa no obreiro do Senhor, na minha mente vem uma obra, especificamente um canteiro de obras. Vem a vinha de Jesus, que é este planeta Terra, como este grande canteiro de obras. Seja bem-vinda, nossa irmã Rosa Maria, esse grande canteiro de obras para todos nós. E esse grande canteiro de obras, ele tem uma finalidade grandiosa, que é trazer para todos nós o Evangelho do Cristo. E os obreiros do Senhor são aqueles convidados, concitados a trabalhar nesse canteiro de obras. E aí eu lembrei uma coisa muito interessante, hoje, quando a gente estava relendo o roteiro, e eu lembrei daquele momento em que Salomé, a esposa de Zebedeu, mãe dos apóstolos João e Tiago, foram procurar o nosso Senhor Jesus Cristo, para que Jesus, quando implantasse o seu reino na terra, colocasse um filho dela à direita dele e outro filho à esquerda dele. E Jesus, amoravelmente e educadamente, como bom mestre, diz a ela: e eles poderão beber o cálice que eu vou beber? Sim, Senhor, eles poderão beber o cálice. E ele responde: com certeza eles beberão o cálice. Contudo, não cabe a mim dizer quem vai se assentar à minha direita ou se assentar à minha esquerda. Mas sim, só cabe ao Pai que está nos céus essa decisão. Então, nós podemos ver aqui, primeiro, os obreiros do Senhor, através de um pedido de uma mãe. E só cabe a Deus dizer, aquele obreiro que foi um obreiro que executou bem as suas funções, ou aquele obreiro que, por um motivo ou por outro, se equivocou em suas tarefas. E o Espírito de Verdade, nessa mensagem dada no ano de 1862, ele vem ratificar esse sentido
de quem será um bom obreiro ou de quem será um obreiro que ainda está equivocado. Mas o que seria um obreiro? No dicionário, obreiro quer dizer aquela pessoa que serve, que é um trabalhador, uma pessoa que coopera para um fim útil. Ele é um operário. Então, se ele serve, dedução nossa, é porque ele é um servo. E o servo é aquele que age com obediência, servindo a alguém ou alguma coisa. Ele presta um serviço, ele é um servidor. Então, a gente gostaria também de destacar que todos são obreiros. Olha que o Espírito de Verdade não colocou no singular. Ele também não colocou no individualismo um obreiro, ou o obreiro. Ele colocou os obreiros. Ele colocou no plural, concitando a todos, para que nós fizéssemos as nossas avaliações. E aí ele começa a traçar algumas características desses obreiros. E o Espírito de Verdade na mensagem começa assim: aproxima-se o tempo em que se cumprirão. Se cumprirá o quê? A gente pode se perguntar. Se cumprirá as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. É o que o Espírito de Verdade nos diz. Aproxima-se o tempo em que se cumprirá as coisas anunciadas, preditas, para a transformação da humanidade, preditas desde a primeira revelação, preditas desde os nossos irmãos que vestiram a roupagem dos profetas a serviço de Cristo e que continuam o seu trabalho como seres imortais na obra da doutrina espírita. Não é? Então, essas coisas anunciadas para a transformação da humanidade iriam se cumprir. E o que seria transformar? Nós sabemos que o nosso planeta Terra ele está passando pelo seu processo de aformoseamento, não é? Nós estamos em pleno processo de transição planetária. Então, as remodelagens, as formas novas estão sendo dadas, estão sendo esculpidas pela mão do Mestre Jesus e pelos engenheiros siderais e espíritos de luz para que o nosso planeta Terra efetivamente se torne um planeta de regeneração. Então, o que seria transformar? Transformar é ir além da maneira de ser. E transformação a gente pode entender que é ir além da maneira de ser, ou da maneira que nós já conhecemos, trazendo algo novo, algo já predito. Predito pelo próprio Cristo, como está lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, que em tempos preditos, ele, Jesus, nos enviaria o Consolador prometido, doutrina espírita abençoada, que nos lembraria o que o Cristo ensinou, mas que também nos ensinaria coisas novas, coisas que nós não podíamos entender naquela época. Quando Cristo, enquanto homem, esteve conosco, porque o Mestre Jesus é o governador do planeta Terra e ele nunca nos deixou. O apóstolo Paulo, em uma carta Romanos, capítulo 12, versículo 2, ele também faz um convite a todos nós nesse sentimento da transformação. Ele diz assim que nós não devemos ser conformados com as coisas deste mundo, ou seja, com as coisas do reino material, mas devemos nos renovar o entendimento, ou nos renovarmos mentalmente, para entendermos ou para experimentarmos qual a agradável, boa e perfeita vontade do Senhor Jesus em nossas vidas. E aí o Espírito de Verdade, com muita propriedade, concitando a todos os trabalhadores, vai trazer essas características dos obreiros do Senhor. Aqueles que são obreiros, e também vai demonstrar o que poderá ocorrer com aqueles que se equivocam na caminhada. Cabendo da parte de cada um de nós um olhar de auxílio, de prece, de compaixão e não de julgamentos. Porque somos todos nós que estamos nessa vinha. Todos nós. Todos nós somos humanos. Todos nós temos as nossas virtudes.
mas todos nós também temos imperfeições. Todos nós podemos, a qualquer momento, tombarmos, falirmos, cairmos. Como vamos ser felizes se encontrarmos mãos que desejem nos reerguer, nos levantar? E não cabe da parte de nenhum de nós, em nenhum momento, inclusive não é essa a intenção do Espírito de verdade, mas ele traz esclarecimentos, nos concitando a uma reflexão mais íntima da proposta do trabalho espírita em nossas vidas. E aí ele começa dizendo que serão felizes os obreiros do Senhor que tenham trabalhado no campo ou vinha do Senhor com desinteresse. Mas aí o que quer dizer a palavra feliz? Hoje eu fui procurar o significado, qual é o sinônimo dessa palavra feliz? E aí a Wikipédia diz que feliz quer dizer alegre, satisfeito, próspero, porque a prosperidade não deve se entender só no sentido material. As prosperidades espirituais que o Evangelho nos traz para todos nós. Então, ele diz que felizes serão os obreiros que tenham trabalhado na vinha do Senhor com desinteresse. Que desinteresse? O desinteresse do nosso orgulho, o desinteresse das nossas más paixões, o desinteresse das nossas más tendências, o desinteresse aos títulos, aos cargos, às idolatrias, aos apupos egoísticos, que, por vezes, como nós ainda estamos encaminhada, estamos nos aprendizado, de vez em quando afloram. Mas Jesus nos educa todos os dias, e a abençoada atividade na casa espírita, né? Por isso que nós estamos juntos, para aprendermos uns com os outros, porque sozinho a gente não vai aprender. E aí ainda diz o Espírito de Verdade, além de trabalhar na vinha do Senhor com desinteresse, o único propósito do trabalho deve ser, o único alvo, exclusivamente a caridade. E aí no Livro dos Espíritos, na questão 886, é perguntada a falange do Espírito de Verdade, como Jesus compreendia a caridade. E aí os espíritos respondem. Apesar da gente estar na era do WhatsApp, na modernidade, ficou muito conhecido na doutrina espírita esse termo que eu vou dizer, o BIP de Jesus. Não é? O BIP era um aparelhinho, acho que era um protótipo do WhatsApp, entre outras máquinas, né? Que ele sinalizava onde estava alguma coisa, ou ele sinalizava algum horário, salvo engano. Me perdoem se eu estou errado. Mas então ficou no meio espírita muito conhecido o BIP de Jesus. E o que é o BIP de Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias, perdão das ofensas. Será que a gente já é benevolente para com todos? Enquanto proposta do Espírito de Verdade como obreiro do Senhor? Será que a gente já sabe e já consegue fazer o bem àqueles que não são da mesma religião que nós somos? Daqueles que não pensam como nós pensamos? Com aqueles que não têm os mesmos ideais que nós temos? Ou será que a gente acha que fazer o bem deve ser só num ambiente onde nós estamos envolvidos na religião, onde nós somos conhecidos, e nós não devemos exportar esse bem? Então, a benevolência é para com todos. Será que já somos indulgentes com as faltas alheias, como nós pedimos todos os dias? Que o nosso Pai de amor e bondade seja misericordioso com as nossas falhas, com os nossos erros, com as nossas imperfeições, e até na oração Pai Nosso a gente diz, né? Perdoa as minhas ofensas. O perdão faz parte de um exercício de indulgência também. Será que a gente já consegue ser indulgente a ponto de não apontar o erro do nosso semelhante, esquecendo que na nossa visão tem uma trava tremenda? Mas às vezes é mais fácil a gente apontar aquele ponto nevrálgico da vida do nosso semelhante. Como certa vez uma amiga nossa falava conosco, às vezes a pessoa já está sofrendo tanto com aquele ponto, para que é que a gente vai acrescentar mais um contraponto para fazer a pessoa sofrer mais? Será que a gente já entendeu a mensagem da indulgência?
E, por fim, será que a gente já aprendeu a perdoar? Primeiramente, se perdoar, perdoar ao próximo, perdoar aqueles que chegam no nosso caminho para nos colocar em teste, para nos colocar na prova. Será que a gente já entendeu que um dia nós também fomos como eles? Estávamos doentes da alma. E eles estão doentes da alma. Eles não são. Estão. Porque o mal é transitório, mas o bem ele é permanente. Será que a gente lembra desse fato? A doutrina espírita tem por lema, fora da caridade não há salvação. Caridade em latim se chama caritas, e caritas em latim quer dizer amor. Então, fora do amor não há salvação. E aí também diz o Espírito de Verdade na mensagem, que os que trabalharam com desinteresse em prol da caridade, esses serão felizes, porque vão ter os seus dias de trabalho contados pelo cêntuplo, ou seja, um dia de trabalho contado 100 vezes mais, contado muito mais do que aquilo que eles estiverem esperado receber. Porque se nós vamos fazer um trabalho para o Cristo, desejando receber algo, a gente já está querendo barganhar. O trabalho do Cristo ele tem que ser espontâneo, da parte de cada um de nós, pela oportunidade grandiosa que Jesus nos concede, de nos reeducarmos, de nos trabalharmos e de estarmos com a mão na charrua. É interessante que, naquela época, um dia de jornada de trabalho, as pessoas que davam um dia de jornada de trabalho era conhecido como jornaleiros. Então, naquela época, o jornaleiro não era quem vendia jornal, é quem dava um dia de jornada de trabalho. E esse dia de jornada de trabalho, quando bem feito, quando bem executado, com zelo, com dedicação, conforme nos fala o Espírito de Verdade, seria acrescido 100 vezes mais. Então, a gente também tem que lembrar que a cada um será dado segundo as suas obras. Isso nós não podemos esquecer. Nos diz também o Espírito de Verdade que serão felizes. Olha que ele vai afunilando a mensagem, né? Aí agora ele diz assim, serão felizes aqueles que disseram, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços. Olha que maravilha. O esforço é de todos. E todos se esforçam para trabalhar juntos. Porque, como eu disse antes, sozinho a gente não chega a lugar nenhum. Sozinhos nós somos simplesmente uma ideia, já nos fala doutor Bezerra de Menezes. Simplesmente uma ideia que o vento passa e leva. Então, vamos trabalhar juntos, vamos trabalhar unidos, vamos unir os nossos esforços, a fim de que o Senhor do canteiro de obras, o Senhor da vinha, quando chegar, que é o nosso amado Mestre Jesus, encontre a obra acabada, mas não é acabada destruída. É acabada, finalizada, conforme o esboço, conforme o planejamento que Jesus tem para todos nós. E aqui a gente relembra que Jesus não faz acepção de pessoas. Na parábola da vinha, ele deixa muito claro que não importa quem chegou primeiro ou quem chegou no fim, todos receberão a mesma recompensa. Os que foram fiéis há mais tempo e que começaram antes, abriram o caminho para que outros viessem, com renúncia, com sacrifícios, com dores, mas abriram a estrada para que outros passassem. E os que vêm depois devem colocar a mão na charrua e seguir avante. E aqui a gente faz uma ressalva muito interessante, é que a doutrina espírita, que é dos espíritos, a gente não pode esquecer jamais isso. A doutrina espírita é dos espíritos, da falange do Espírito de Verdade, sob a égide do nosso Senhor Jesus Cristo. E a casa espírita nos fala, nos ensina, doutor Bezerra de Menezes, que ela tem 3 funções muito importantes na nossa vida. A primeira, ela é um hospital de almas. Todos nós estamos na casa espírita para sermos medicados. Nas nossas necessidades espirituais, morais, emocionais. Ela também é um educandário de almas, porque nós precisamos, enquanto espíritos, nos educarmos e nos autoevangelizarmos. E ela é uma oficina de trabalho. Olha que maravilha a casa espírita.
ela é hospital, ela educa e ela é oficina. E ela segue esse ciclo constante para todos nós. E a gente deve lembrar sempre, enquanto obreiros, que nesse trabalho constante do bem, devemos ter um olhar doce, devemos ter um olhar, vamos assim dizer, de muita sabedoria, sempre acolhendo aqueles que chegam à casa espírita. Nos lembrando, com exceção daqueles que já nasceram no berço espírita, como a nossa irmã falou, antes da gente começar, nos lembrando como cada um de nós chegamos à casa espírita. Como nós estávamos no momento que chegamos na casa espírita? Como nós fomos recebidos pelo Mestre Jesus na casa espírita? Como nós fomos acolhidos pelos irmãos que estavam naquele momento na casa espírita? Hoje nós precisamos ter um olhar muito abrangente, porque além de acolher os que vêm em busca de respostas racionais, na fé raciocinada que a doutrina nos ensina, mas também no sentimento, acolhermos uns aos outros, trabalhadores que estamos dentro da casa espírita. Nos acolhermos com humildade, com sentimento de amor, com sentimento de compreensão. Porque, como eu disse antes, todos nós estamos no mesmo barco. Barco esse que tem como timoneiro o nosso Senhor Jesus Cristo. Nas horas da tempestade, é necessário que a gente chame por Jesus para acalmar os ventos que, porventura, passam em nossas vidas. E quem não os tem? Então, nós devemos ter esse olhar também de acolher o companheiro que está lado a lado conosco, principalmente depois desses 2 anos e meio, pós-pandemia, vamos assim dizer, em que há corações ainda tão sofridos, tão fragilizados, com tantos receios, e muitas vezes a gente nem entende o que é que está acontecendo. Então, também nos diz o Espírito de Verdade que são nesses momentos e que nós devemos ter cuidado para não sairmos também dos postulados espíritas, da base do seu Allan Kardec, né? Jesus a porta, Kardec a chave, para estarmos bem fincados nesses ensinamentos, principalmente em momentos como momentos de uma transição planetária. Porque são esses momentos de fundamento, de fundamentação básica da doutrina, onde nós vamos encontrar o fortalecimento para vencermos todos juntos as intempéries do caminho. Os ventos de doutrina que se acercam, como nos fala o Evangelho, tentando nos dissuadir do caminho. Ou muitas vezes aqueles que só apontam o que é errado, ou só mostram o que está errado, mas muitas vezes não colocam algo que possa trazer uma colaboração mais efetiva. E brigam entre si. E nós esquecemos que o meu ponto de vista é simplesmente a vista de um ponto diante do ponto de vista de cada um, de todos os que estão me ouvindo. Mas que existe um ponto de vista que nós não devemos esquecer, que é a mensagem da verdade trazida pelo Mestre Jesus e revivida pelo Espiritismo, que nos concita a entendermos que os discípulos do Cristo, os obreiros do Senhor, serão conhecidos por muito se amar. Então, o amor é a palavra-chave de todo o processo. Também nos diz o Espírito de Verdade, felizes serão aqueles que... E aqui eu vou abrir um parêntese, muito interessante, para dizer que o Espírito ele não é ciumento. Se alguém disser que Espírita é ciumento, não está dizendo algo certo. Porque o Espírito ele é tão ágil, que ele tirou a palavra ciúme e colocou a palavra melindre. Não, nós não somos ciumentos, nós somos melindrosos. Olha, mas hoje eu cheguei no meu trabalho espírita, com a sua permissão, viu, Maria Rocha? Vou tomar você para dar esse exemplo. Maria Rocha todo dia fala comigo, feliz, satisfeita, rindo. Hoje ela passou por mim, nem me deu uma boa noite. Será que ela não me enxergou? Ela não está me vendo, não, é? E às vezes nós não sabemos nem como Maria Rocha vem.
A gente não sabe nem o que ela enfrentou para chegar na casa espírita. Ou o João Paulo, ou a Marina, ou a Inês, ou a Neuza, ou qualquer um de nós. Nós não sabemos o dia que aquela pessoa teve. Mas ainda no nosso melindre, porque a gente não é ciumento, no nosso melindre, a gente vai condenar e vai julgar. Ou então, quando alguém é chamado para fazer a prece no lugar de alguém, vai, mas por que eu não fui chamado? E aí a gente esquece que a espiritualidade superior coloca o trabalhador que tem que trabalhar naquele dia na hora certa, porque quando o discípulo está pronto, o mestre aparece para ele fazer o trabalho. Então, na casa espírita tem espaço para todo mundo, não precisa ninguém ficar brigando com o outro, se melindrando e impetrando discórdias. Sabe por quê, meus irmãos? Gostou, não foi, Cecília? Melindres, nós somos melindrosos mesmo, né? Para tirar a imagem do ciumento, né? Então, em cima de tudo isso, nós vamos viver o quê? Discórdias. E a discórdia, meus irmãos, é o prato principal, ou o objetivo principal daqueles que não desejam a luz do Evangelho de Cristo. Daqueles que se opõem ao Mestre Jesus e que trabalham constantemente para destruir a mensagem do Cristo sobre a terra. O que, obviamente, não acontecerá, porque o bem sobrepuja o mal. A luz já se fez há muito tempo. Tem uma mensagem dada pelo espírito Erasto, bem interessante. Ela foi dada em fevereiro do ano de 1863. Essa mensagem está na Revista Espírita. Foi dada na casa do senhor Dambel, numa reunião particular. O médium foi senhor Dambel. Foi dada em fevereiro de 1863. Mas ela só foi colocada na Revista Espírita em dezembro do mesmo ano. Então, o espírito Erasto diz o seguinte, com relação a essas discórdias que geram processos obsessivos muito danosos. Ele diz assim, há no momento uma recrudescência de obsessão, resultado da luta que inevitavelmente devem sustentar as ideias novas contra seus adversários, encarnados e desencarnados, habilmente explorada pelos inimigos do espiritismo. Então, toda discórdia, toda vez que a divisão é impetrada em um ambiente do trabalho do Cristo, esses que são inimigos da doutrina espírita vão se fortalecendo para destituir todo o trabalho para o Cristo. E aí nós lembramos que na coletânea de preces no Evangelho segundo o Espiritismo, existe uma prece pelos inimigos do Espiritismo. Para que nós também possamos pedir por esses irmãos, que por enquanto ainda, porque o progresso se fará e eles também verão a luz. Todas as ovelhas confiadas ao Cristo, nenhuma se perderá. Assim Jesus disse a Maria Madalena, lá na casa de Simão Pedro, quando ela o procurou pela primeira vez. Então, vejamos, que tipos de disenções poderiam ser essas? A briga pelo poder. Eu já leu o livro Aconteceu na Casa Espírita. Gente, o que tem ali de briga por poder, né? No Rumo do Mundo de Regeneração, de Manuel Filomeno de Miranda, no livro Trilhas da Libertação, no livro Perturbações Espirituais, no livro Amanhecer de uma Nova Era, e se a gente for, a gente encontra mais. Os recados da espiritualidade superior saudável, nos concitando a um olhar mais apurado do nosso dia a dia no trabalho espírita. Porque eles amam o amor ágape. E eles não desejam que os trabalhadores do Cristo tombem na jornada. As idolatrias aos palestrantes. De vez em quando a gente vê alguém eleger um palestrante como um guru, como um avatar. Ninguém faz nada sem consultar aquele palestrante. E a gente esquece que o palestrante é um ser humano como nós, com virtudes, com defeitos, que reencarnou também para vencer e evoluir. E muitas vezes nós próprios, do próprio movimento espírita, colocamos, né, cascas de banana no caminho daquele palestrante para ele derrapar bonito e cair.
O único que é modelo e guia da humanidade terrestre é Jesus Cristo. Palestrante, trabalhador da casa espírita, seja o ambiente ou a tarefa que ele tenha, é espírito endividado. É espírito que está procurando se reerguer com muita luta e muito esforço. Então, esse é um dos tipos de discórdias ou dissensões que acontecem. A nossa linguagem no meio espírita, os que usam a tribuna espírita, muitas vezes a gente tem visto, o que não acontece, obviamente, com os nossos irmãos aí onde estão, mas a gente tem visto, né, muitas vezes, modismos no linguajar dentro da casa espírita para que as pessoas não deixem de frequentar a casa espírita. Não, mas eu tenho que usar essa linguagem, porque ela é mais apropriada, porque senão as pessoas vão esvaziar a casa espírita. E aí nós esquecemos que Jesus ele não fez nenhum acordo com o movimento farisaico, nem com os rabinos da época dele. É difícil a gente entender que quem serve a Jesus anda na contramão da história. Se a gente for parar para pensar, meus irmãos, o servidor do Cristo, o obreiro do Senhor, ele sempre vai andar na contramão da história, na contramão daquilo que o mundo material faz o apulco e oferece. Precisamos do mundo material para evoluirmos enquanto espírito. Sim, a reencarnação nos permite, mas o seguidor do Cristo, ele é seguidor do Cristo onde quer que eles estejam. Né? E o espiritismo, ele é um só. Vindo pela falange do Espírito de Verdade, coordenada pelo Mestre Jesus, codificada pelo senhor Allan Kardec. A gente não conseguiu ainda nem entender a primeira questão, eu digo nem introdução, viu? Vou passar a introdução, que tem muita coisa, se a gente for prestar atenção do Livro dos Espíritos, mas a gente ainda não entendeu nem assimilar a questão número 1 do Livro dos Espíritos, que todo mundo sabe de cor, né? Qual é a pergunta da questão número 1? Que é Deus? Que é Deus? Não é quem é que é Deus. A gente ainda não conseguiu nem assimilar a primeira questão. Então, o espiritismo ele é um só. Agora, Leon Denis, na obra No Invisível, na introdução dessa obra, ele deixa muito claro: o espiritismo será aquilo que os espíritas fizerem dele. Não é? Essa frase não é criação minha, não, viu, gente? Livro No Invisível, Leon Denis, contemporâneo e continuador da obra do senhor Allan Kardec. Além desses modismos, né, para que a casa não se esvazie, a gente tem que ter muito cuidado, porque Jesus não compactuou, não é? Levou a sua mensagem de amor e de libertação. Ele também devemos lembrar que a doutrina espírita ela é filosofia e ela é uma ciência que traz efeitos morais. Portanto, nos traz a raiz da palavra religião. Nos religa a Deus. É uma doutrina de vanguarda. É uma doutrina à frente do tempo, mas ela é doutrina espírita. Ela é ciência, ela é filosofia, ela é religião. As ciências que existem no mundo são as ciências cabem à esfera das ordens físicas, não é isso que Kardec nos ensina? São as revoluções ou os reveladores da ciência física. Elas devem estar no mundo, mas a doutrina espírita continua sendo doutrina espírita. Então, nós não podemos fazer enxertos das ciências que estão na esfera física do mundo e trazer para dentro da casa espírita, dizendo que é doutrina espírita. Quando a doutrina espírita tem no seu tripé a ciência por ser investigadora, a filosofia por responder as nossas perguntas, e a religião por nos religar a Deus, e um vasto material de estudo para todos nós. Ela é nova, 165 anos, a gente é tudo bebê. Muita gente ainda vai aprender com a doutrina espírita, embora ela toque no ponto de todas as ciências que existem no globo. Está Allan Kardec no livro A Gênese provando isso, entre outros. Né? Então, mas vai ocorrer alguma coisa com aqueles que retardam a hora da colheita, né? Na hora da tempestade, vão ficar em desespero. Quando passar o turbilhão, quando passar a tempestade, o que é? Um redemoinho, né? Que vai ganhando força, vai... O que é um turbilhão? É um redemoinho que vai ganhando força e vai levando tudo aquilo que não está contento conforme os ensinos do Cristo. Aí me fez lembrar que nesse redemoinho talvez esteja o joio sendo separado do trigo.
Porque o trigo tem a finalidade de ser moído e ir para várias mesas, alimentar a muitos, dar outros trigais, mas a finalidade do joio é ser amarrado em molho, colocado no monturo e ser queimado. E Jesus é tão misericordioso que ele diz, não arranque o joio antes da ceifa, não. Deixa ele junto do trigo. Era como se Jesus amorosamente estivesse dizendo, ô meu filho, presta atenção. Joio, meu querido, aprende a ser trigo. Desiste de ser joio. Não queira só ter a aparência, não. Queira ter a essência que o trigo tem. Obrigada, mulher. E aí, nesse turbilhão, quando clamar graça, 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 não vão ser atendidos, porque talvez esses obreiros equivocados não aproveitaram os talentos para colocar a serviço de Cristo Jesus. Então, o Espírito de verdade vai dizendo no final que Deus procede neste momento. Que momento, gente? Olha, a mensagem é de 1862, eu volto a lembrar. Deus procede, 1862, façam uma conta aí quantos anos. Deus procede neste momento. Se é neste momento, é no momento da mensagem, é no momento de agora, é no momento que a gente lê a mensagem. É o tempo atual, né? Deus procede neste momento ao recenseamento dos seus servidores. Olha, gente, Deus também faz recenseamento. Tecnologia de ponta, inclusive, é do nosso Pai. Conhece a todos, nós somos filhos dele. Então, ele faz esse recenseamento dos servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles que só têm a aparência do devotamento. E aí, Allan Kardec, muito sabiamente, coloca para todos nós. Assim como o obreiro do Senhor, ou os obreiros do Senhor, porque todos são obreiros e todos são espíritas, Kardec nos diz, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços. Olha, esforço, gente. Olha o que o nosso amigo leu na mensagem de início. A vitória do espírito exige esforço integral. Está na frase da mensagem de exórdio, em combate. A vitória do espírito exige esforço integral. Então, e pelos esforços que o espírita faz para domar suas más tendências. Mas, no final, o que é que vai acontecer com aquele que foi obreiro fiel? Aí a gente pensa, vai sentar à direita do Cristo ou à esquerda, como a mãe de João e Tiago foi pedir a Jesus. Aí o Espírito de Verdade disse, não, ninguém vai sentar. A esses que foram fiéis vão ser dados os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo, ou seja, o trabalho continuará. Ninguém vai cruzar os braços, todos devem continuar com as mãos na charrua. E aí nós vamos compreender essas palavras. Os últimos serão os primeiros. E encerrando. Vou trazer um trecho também do Espírito Fênelon em outro momento, na Revista Espírita de janeiro de 1865, que assim nos diz. O mundo invisível ergue-se ante a cruz e toda a hierarquia celeste está em marcha para o combate divino. Espíritas, erguei-vos. Dai as mãos aos irmãos, os apóstolos da fé, para que sejais fortes ante o exército tenebroso que vos quer engolir. Então, que possamos nós, nas nossas reflexões, nos colocarmos à disposição para esse aprendizado, para sermos, né? Na hora certa, no tempo certo. Aqueles que continuarão trabalhando na obra do mundo de regeneração pela doutrina espírita. E eu não sei se ainda dá tempo, tem uns 2 minutinhos ainda. A gente gostaria de encerrar lendo essa mensagem. Uma mensagem que foi dada pelo Espírito André Luiz, no Centro Espírita Luiz Gonzaga, lá na cidade de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. Chico ainda estava lá, em Pedro Leopoldo.
E foi psicografada por Chico Xavier em 20 de outubro de 1949. E essa mensagem, ela é intitulada Os Obreiros da Boa Vontade. Meus irmãos, Jesus nos abençoe. A obra do Senhor conta com servidores de todas as latitudes, tendências e direções. Alguns somente cooperam em tarefas que lhes agradem. São os obreiros caprichosos. Outros não colaboram se a multidão dos amigos não lhes observa os esforços. São os obreiros vaidosos. Alguns ajudam segundo as circunstâncias do tempo. São os obreiros inconstantes. Vários comparecem a fim de reparar as contribuições alheias. São os obreiros levianos. Diversos colaboram indicando os defeitos dos companheiros. São os obreiros escarnecedores. Muitos auxiliam quando há benefícios imediatos. São os obreiros oportunistas. Não poucos surgem no serviço reclamando as vantagens para o seu círculo pessoal. São os obreiros egoístas. Grande parte intervém no trabalho, discutindo direitos e prioridades, privilégios e favores para si ou para aqueles que se lhes façam simpáticos. São os obreiros apaixonados. Inúmeros aparecem nos quadros da ação, enganando o tempo e menosprezando, recebendo sem dar, desfrutando sem retribuir e absorvendo a luz e a bênção sem irradiá-la. São os obreiros felizes, mas que bom que tem mais. Mas o mestre glorifica-se nos cooperadores, que não cogitam de prerrogativa e remuneração, que servem onde, como e quando determina a sua vontade sábia e soberana. Esses são os obreiros da boa vontade. E da minha parte, de forma muito humilde, eu digo, esses são os obreiros do Senhor. Jesus nos abençoe. Um forte abraço a todos vocês, meus irmãos. Muita paz no amor de Jesus.